Olá, alunos do sexto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aniele, prontos para mais uma aula de Educação Física? Vamos relembrar o que estudamos na aula passada? Então, na aula passada aprendemos sobre os conceitos do xadrez, a sua evolução histórica e as primeiras peças do xadrez. E vocês lembram qual foi a primeira peça que nós aprendemos? Isso mesmo, a primeira peça que nós aprendemos foi o peão. E como que é o movimento do peão? O peão é uma peça que ele pode andar 2 casas para frente no seu primeiro movimento, a sua captura é na diagonal e é uma peça que não volta, correto? Por fim, compreendemos a importância do xadrez como um esporte capaz de melhorar e estimular o raciocínio lógico. Só uma observação. No componente curricular da educação física, o xadrez está nos jogos e brincadeiras e não no esporte, ok? Então, o que nós já sabemos? Sabemos, a história, sabemos como os peões se movimentam e sabemos que o xadrez é um esporte que envolve o raciocínio lógico, estimula o seu desenvolvimento de estratégia, da tática, do planejamento, de organização, espaço e tempo. Enfim, desenvolve no sujeito maior capacidade de abstração, análise e poder de decisão. E claro, estamos falando aqui de múltiplas potencialidades, do esporte. Mas o que será que o xadrez tem a ver com a matemática? Já vamos descobrir. O xadrez é um jogo de tabuleiro disputado entre 2 pessoas, Entre 2 jogadores, cujo objetivo é capturar o rei do adversário, quando se fala xeque-mate. As peças do xadrez, o tabuleiro do xadrez, ele é composto por 32 peças, correto? Então, o tabuleiro de xadrez, ele tem 32 peças, 16 peças claras e 16 peças escuras, correto? As peças claras sempre iniciam o jogo, realizando o primeiro lance, Depois alterna, jogando um de cada vez. E é através de um sorteio que os jogadores definem as cores das peças de cada um. Pode estar jogando ali um jockey-pô ou um par ou ímpar para estar definido com quem vai ficar com a cor da peça, ou as claras ou as escuras, certinho? A posição inicial das peças do tabuleiro é da seguinte forma. Então eu vou pegar aqui, correto? O tabuleiro. Está aqui na minha mão. Então, é assim, Na primeira fileira e na segunda fileira, Na número 1 e na número 2, são posicionadas as peças claras. E na fileira número 7, na fileira número 8, são posicionadas as peças escuras, É dessa forma que se posiciona as peças no tabuleiro. Correto, alunos? Então é o seguinte, na aula anterior aprendemos, o movimento do peão, correto? E hoje iremos aprender como movimenta mais uma peça, Então hoje nós iremos aprender como que movimenta, Está aqui na minha mão aqui, tá bom? Vocês estão observando? Vocês sabem me dizer que peça é essa? Sim ou não? O nome dessa peça é a torre, Então a torre, se vocês observarem aqui, a torre, ela se movimenta tanto na horizontal como na vertical. E a sua captura é da mesma forma com o seu movimento, Na horizontal e na vertical também. Agora, eu quero que vocês olhem essas 2 imagens e comparem, A imagem, que está aqui, vocês já conhecem, que é o tabuleiro de xadrez. E essa outra imagem que está aqui? Que imagem será que é esta? Vocês sabem? É o plano cartesiano. E o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um objeto matemático criado pelo filósofo, físico e matemático francês René Descartes, com o objetivo de identificar, que é localizar, a posição de determinados pontos sobre uma superfície bidimensional, Isso quer dizer com 2 dimensões. Galerinha, vocês lembram daquela perguntinha que eu havia feito para vocês lá atrás? O que a matemática tem a ver
com o xadrez? Tá aqui. É isso mesmo. O plano cartesiano representa-se o eixo horizontal, tá? Pela letra X, ou seja, o eixo das abscissas. Já o eixo vertical, que é representado, né, pela letra Y, que é chamado de eixo das ordenadas. Então, galerinha, ó, presta bem atenção aqui, ó. Então, a torre, ela se movimenta tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. Estão vendo como que as duas estão ligadas? E tem mais. Cada uma das 64 casas, correto? Elas são distribuídas em 8 colunas, que são as fileiras verticais, e 8 linhas, que são as fileiras horizontais. Possui uma maneira específica de ser localizada, identificada. As 8 colunas, certo? Elas são nomeadas de letras A a H, minúsculo, e números de 1 a 8. Então, olha essa imagem, né? Mais uma vez, tá? A matemática está aqui. Estão vendo? Ó, mais uma vez nós falamos de matemática. Por quê? Porque no xadrez, isso aqui nós falamos que é o sistema de notação algébrica. Ou seja, tá? Então, qualquer peça dentro do jogo de xadrez, ele é orientado de acordo com as coordenadas X e Y. Tá? Neste caso, sendo identificados por números de 1 a 8 e das letras de A a H. Então, essa imagem aqui, por exemplo, é o nosso sistema de notação algébrica. Então, veja só como que a matemática está no xadrez, galera. Olha que como é interessante isso. Demais, não é mesmo? Galera, essa imagem aqui, nós já utilizamos ela anteriormente, correto? Mas agora eu quero que vocês analisem para mim a posição da torre, tá? Olhem que posição que está a torre em relação, certo? A sua notação algébrica em comparação ao plano cartesiano. Vamos analisar aqui então? Então, ó, temos que a torre, ela ocupa, né, a posição, que é a casa, aqui ó, F7. Temos ainda que o ponto A está localizado nas seguintes coordenadas cartesianas, X e Y, ou seja, 6 e 7. Estão vendo? Estudando xadrez, você também estuda matemática, a física, a química, enfim. O xadrez tem uma relação direta não só com as exatas, pois, como disse antes, é um jogo em dupla, que por sua vez também favorece a socialização. Então, galera, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o tabuleiro de xadrez é equivalente ao plano cartesiano, tá? Compreendemos como a torre se movimenta. Relacionamos o tabuleiro com o sistema de notação algébrica e vimos como este jogo não só melhora, tá, a sua capacidade de interpretação exata, mas também como o jogo possibilita uma maior interação entre as pessoas. Viu só? Então, pessoal, quantas coisas aprendemos hoje, não é mesmo? Para a próxima aula, vocês irão aprender alguns movimentos, tá, de outras peças do xadrez. Aguardo vocês. Até a próxima!